vocês podem ver, aqui nós consideramos dois pontos fixos sobre a curva de uma função e calculamos o comprimento de ponto A até ponto B. Mas às vezes gostaríamos de obter uma função que se chama função de comprimento de um arco. Então, a ideia é isso. Temos uma função, temos o gráfico de uma função contínua de novo. Y igual a f de x contínua. Melhor ainda, f é uma função lisa. Ou seja, f é contínua, f' existe, f' também é contínua. Agora, vamos considerar um ponto início como x igual a, eu vou colocar como P0 aqui. Eu queria obter uma função que eu vou chamar função de comprimento de arco, como S de x, que vai medir a distância no ponto início de P0 até qualquer ponto que com coordenada de x e f de x. Ou seja, eu queria escrever uma função que para qualquer valor de x, pode ser seja b, pode ser a mais 1, a mais 2, etc. Eu queria só substituir dentro dessa função esses valores, eu vou obter imediatamente o comprimento do arco até esse ponto, iniciando do ponto P0. Então, como podemos fazer isso? Nós definimos da mesma maneira o comprimento do arco como a distância ao longo da curva C, iniciando do ponto P0, que vai ser x igual a, terminando, eu vou escrever só A, terminando até ponto x, usando a mesma fórmula do comprimento de 1 mais f', essa vez eu não vou usar a mesma variável que é fora da integral. Eu vou colocar f' de t elevado a 2 d de t. Então, essa função vai me dar o comprimento de arco sob o gráfico da função, iniciando do ponto P0 para qualquer x que seja maior do que a. Então, isso vai ser a função de arco. Para ver isso, vamos observar um pouco melhor para lembrar esse. Já vocês lembram quando que temos o gráfico dessa função, por exemplo, esse parte? Então, observando esse ponto como ponto x0, ponto de P0 aqui, vamos considerar outro ponto aqui como ponto de x. Então, já vimos, por exemplo, a diferença aqui para lá vai ser delta de x. A diferença aqui para cá, aqui. Essa diferença é delta de y, ou seja, a diferença entre de valores da função no ponto de f de x0, f de x1, por exemplo. Aqui. Então, obteremos um segmento P0, P1 com um triângulo retângulo. Obteremos essa distância como delta y elevado a 2 mais delta de x elevado a 2. Neste intervalo, essa diferença é delta de S, ou seja,
vai ser a diferença de comprimento de arco neste subintervalo de x0 até x1. Se considerarmos a reta tangente no ponto de P0, então podemos ver vai ser essa reta de tangente. Nessa reta de tangente, vou considerar essa parte como d de y. Esse vai ser igual a d de x. Isto vai ser d de s, ou seja, eu posso dizer, da mesma maneira, para as fórmulas dos triângulos retângulos, nós podemos dizer que d de s elevado a 2 pode ser escrita como d de y elevado a 2 mais d de x elevado a 2, ou seja, podemos dizer que d de s pode ser escrita como o radical de d de y elevado a 2 mais d de x elevado a 2. Então, na mesma maneira, nós podemos reescrever isso como o radical de d de y sobre d de x elevado a 2 mais 1, ou pode ser vista assim, pode ser vista como o radical de 1 mais d de x sobre d de y elevado a 2. Enfim, se considerarmos a integral de diferencial de S, o resultado vai me dar, o comprimento vai me dar S, pelo teorema fundamental do cálculo. Ou seja, se quiser olhar para a fórmula de S, eu posso dizer que o valor da integral ou seja, eu posso dizer que a integral de d de s, que vai ser igual a s, vai ser a integral dessas formas, d de y sobre d de x elevado a 2 mais 1 d de x, ou vai ser igual à integral do radical de 1 mais d de x sobre d de y elevado a 2. Essa vez d de y. Então, a fórmula vai ser a mesma, mas lembrando que as limites superiores e inferiores, o limite inferior é fixo, mas o limite superior é uma variável. Então, vai me dar comprimento do arco, iniciando do ponto de x igual a até qualquer ponto para x que seja maior do que a. Por exemplo, vamos encontrar a função comprimento de arco para essa curva, tomando o ponto início como P0 menos 2 sobre 3 é 1. Então, lembrando a fórmula de S de x era definida como a integral do ponto início que vai ser. Lembrando que essa função, essa função em termos de g de y. Então, a minha resposta sobre o comprimento vai ser em termos de y. Então, vou colocar em limites inferiores e superiores, limite inferior, vou colocar o valor início de y, que vai ser 1, até um valor de y qualquer, mas eu vou escrever 1 sobre d de x sobre d de y elevado a 2. Eu vou... Porque nós não queremos usar a mesma variável dentro da integral, então eu vou escrever esse como
como G, eu vou escrever em termos de T. Então, eu vou escrever assim em termos de T. Vou escrever aqui D de T. Então, vou calcular D de x sobre D de T como a derivada dessa função. Isto pode ser visto como 1 sobre 3 t elevado a 3 sobre 2 menos 3 vezes do radical de t. Então, vou escrever a derivada da função de x em termos de t. Eu troquei a variável porque eu queria a variável no integrando seja diferente da variável que colocamos no limite superior. Então, vou escrever aqui como 1 sobre 3 3 sobre 2 t elevado a 1 sobre 2 menos 3 vezes de 1 sobre 2 t elevado a menos 1 sobre 2. Ou seja, vai ser igual 1 sobre 3, 3 sobre 2 o radical t, menos 3 sobre 2, eu vou colocar o radical t em denominador. Ou seja, eu posso escrever como 1 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 2, o radical t menos 1 sobre o radical t. Simplificamos isso por 1 sobre 2. Vamos considerar um denominador em comum. Então, vai ser o radical t, t menos 1. Mas precisamos a forma quadrada dessa derivada. Isto vai ser 1 sobre 4, t menos 1 elevado a 2 sobre t. Agora, substituímos na função de comprimento como a integral de 1 até y do radical de 1 mais t menos 1 elevado a 2 sobre 4t d de t. Agora, de novo, podemos usar uma denominador em comum. Obteremos 4t. Temos 4t. Vamos abrir essa expressão quadrada como t elevado a 2 mais 1 menos 2t. Forma diferencial que d de t. Então, no numerador, obteremos uma expressão quadrada. Ou seja, obteremos esse como 1 sobre y, o radical de t mais 1 elevado a 2. Dividido por 2 vezes do radical t d de t. Agora, podemos escrever isso como integral de 1 até y. T mais 1 vai sair da integral. O valor de t mais 1 vai ser um valor positivo, porque os valores de t são maiores do que 1, então vai sair t mais 1, mesmo dividindo por 2 radical t. Então, já sabemos como podemos calcular essa integral. Vamos dividir cada fração. Então, obteremos 1 sobre 2, integral de 1 até y, o radical t, mais integral de t elevado a menos 1 sobre 2, d de t. Logo, isto vai ser igual a 1 sobre 2, t elevado a 3 sobre 2,
dividindo por 3 sobre 2, mais t elevado a 1 sobre 2 dividindo por 1 sobre 2, ambos avaliados de 1 até y. Ou seja, vai ser igual 1 sobre 2 pode ser multiplicado por dentro, então vai simplificar todas as frações aqui. Eu vou escrever, então, 1 sobre 3, y elevado a 3 sobre 2, mais o radical de y menos 1 sobre 3 menos 1. Ou seja, menos 1 sobre 3 menos 1 pode ser escrito a menos 4 sobre 3. Logo, a resposta final vai ser essa função de comprimento de arco. Ou seja, a função de comprimento de arco vai ser 1 sobre 3, y elevado a 3 sobre 2, mais o radical de y menos 4 sobre 3. Por exemplo, se alguém pergunta qual vai ser o comprimento sobre esse gráfico da função, o comprimento do arco desse gráfico da função, no intervalo de y, deixa eu abrir um pouco de espaço, no intervalo de y entre de 1 até 9, então, vocês podem responder rapidamente só pela substituição nessa fórmula de S. Por exemplo, o comprimento do arco entre do y entre de 1 até 9 vai ser esse 9. Colocando esse 9, vai ser 1 sobre 3. 3 elevado a 3. Mais 3 menos 4 sobre 3. Então, vai ser 9 mais 3 vai ser 12. 12 vai ser 36 menos 4 sobre 3 vai ser 32 sobre 3. Se alguém pergunta, por exemplo, qual vai ser o comprimento do arco sobre o gráfico dessa função para y entre 1 e 4. 1 é 8. Então, tudo vai ser calculado pelo valor de S, por exemplo, no ponto 4, no ponto 8. Então, essa função é função de comprimento. Então, para qualquer y que seja maior, ou igual a 1, esse desse y vai avaliar o comprimento do arco iniciando do ponto P0 sobre essa curva até o ponto desejado. E agora, esse gráfico de roxo é o gráfico da função de x. É esse. Este é o de roxo, é o gráfico de x igual 1 sobre 3. Oi? O radical y menos 2. Este gráfico azul é o gráfico da função de comprimento de arco. E agora, então esse vai ser esse de y. Mas vamos lembrar a fórmula de comprimento de arco. O comprimento de arco, a função de S de y, era integral de 1 sobre d de x sobre d de y elevado a 2 mais elevado a 2 d de y. Mas o que é importante para mim, eu só queria enfatizar que o integrando aqui é uma função positiva. Quanto que só integrando, vamos dizer, esse de y seja integral de uma função g de t d de t, quanto que g de t era uma função positiva, então já sabemos que a integral que foi correspondente da área sob o gráfico da função positiva
era uma função positiva. Ou seja, nossa esperança é isso, que porque o integrando é sempre uma função positiva, nossa esperança é que esse de y seja sempre uma função positiva. Certo? Lembrando que aqui temos x em termos de y, não? Então, nós optaremos para as y, aqui, as y que sejam menor do que 1, o valor da função fica negativo, essa parte, em termos de x, não? Por que isto está acontecendo? Nossa esperança é que essa função sempre seja uma função positiva. Isto está acontecendo porque esse de y só vale quando que nós começamos o ponto inicial para y maior ou igual a 1. Lembrando que nós consideramos dessa função começando de y igual a 1, calculamos essa y, essa função, em termos de y que seja maior do que número 1. Ou seja, para y que seja maior ou igual a 1, então essa função é uma função positiva. Mas, quando que nós não respeitamos o ponto inicial, então, realmente, para os valores menores do que 1, essa função não é mais a função de comprimento da arco. Então, sempre vocês prestem atenção do intervalo que vocês estão considerando. Por exemplo, essa vez que temos uma função em termos de x, e x deveria ser maior do que a. Se vocês colocam aqui na fórmula de s de x, por exemplo, colocamos s de a menos 1, pode ser que dá um valor negativo. Mas nossa esperança é que quando que temos um integrando positivo, o valor da integral deveria ser um valor positivo. Mas pegamos uma contradição porque nós não respeitamos o intervalo considerado. Então, o ponto inicial é um ponto essencial, não podemos esquecer. Então, às vezes que vocês podem ver o gráfico da função de S fica negativo porque não está dentro do intervalo que nós consideramos como comprimento do arco dessa função. Então, essa função é positiva para x maior do que a. A outra coisa que eu queria dizer, como que vocês podem ver, quando que consideramos a derivada da função de s de x, considerando a derivada da função de s de x, lembramos que queremos calcular a derivada da função de integral. Isto foi igual do integrando avaliado no limite superior, ou seja, a derivada da função de s de x fica igual ao valor de 1 mais f' de x elevado a 2. Então, a derivada dessa função sempre é uma função positiva. Além disso, a derivada dessa função sempre é uma função que seja maior do que 1. Porque essa função realmente é uma função que sempre é maior ou igual a 1. O valor dessas funções é sempre maior ou igual a 1. E só vai acontecer o valor igual a 1 quando que f' de t fica igual a 0. Ou seja, nos pontos que temos a reta tangente horizontal. Então, esses são pontos que eu queria falar sobre a função de s de y. Então, quando que vocês calculam a função de s de y, esperamos que essa função seja uma função positiva, lembrando que aqui nós temos x em termos de y. Logo, quando que eu estou dizendo que fica negativo, eu estou dizendo que x fica negativo. Mas vamos supor que temos outra função, queremos encontrar o comprimento do arco dessa função. Essa vez, nossa função mesmo é dada pela integral. Então, lembrando a fórmula do comprimento de arco, já sabemos que o comprimento deveria ser, o intervalo também está determinado aqui, de 1 até 4, o radical de 1 mais d de y d de x elevado a 2
d de x. Só a técnica que agora queremos usar é que d de y d de x, neste caso, vai ser exatamente pelo teorema fundamental do cálculo. Podemos dizer que essa derivada fica exatamente igual a x elevado a 3 menos 1. É aqui d de y e d de x elevado a 2 fica igual a x elevado a 3 menos 1. Então, o comprimento desse arco de 1 até 4 vai ser igual a 1 mais x elevado a 3 menos 1 d de x. Vai ser 1 até 4 de x elevado a 3 sobre 2 d de x. Então, facilmente podemos calcular como x elevado 5 sobre 2 dividindo 5 sobre 2 no intervalo de 1 até 4. Isto vai me dar 2 elevado a 5 dividindo por 5 sobre 2 menos 1 sobre 5. Isto vai ser 31 dividindo por 5 multiplicado por 2 ou 62 dividindo por 5. Enfim. Só nesse exemplo eu queria dizer que às vezes vocês precisam lembrar a fórmula de derivada da integral quando que a função está dada em termos da integral. Temos outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo. Aqui, de novo, para calcular o comprimento desse arco. Esse exemplo realmente existe dentro do livro. Vocês também podem ler dentro do livro esse exemplo, mas eu vou fazer, rapidamente. Só vou indicar que, às vezes, para calcular as integrais de comprimento do arco, pela fórmula de comprimento de arco, porque já sabemos que precisamos calcular de forma do radical de 1 mais f' de x elevado a 2, esses tipos das integrais às vezes são muito difíceis para calcular, às vezes são impossíveis para calcular. Então, nem sempre fica muito fácil de calcular. Por exemplo, ainda que essa função é uma função parábola, parecia que y é uma função simples, mas agora para fazer nossa calculação, nós precisamos fazer muitas calculações, lembrando muitas fórmulas antigas que obteremos nas aulas anteriores. Vocês podem ver que realmente nem sempre calculando essa integral é uma coisa simples, não. Então, vamos fazer essa calculação. Então, f' de x aqui vai ser 2 de x. Logo, f' de x elevado a 2 vai ser igual a 4x elevado a 2. Vou colocar dentro da integral, então, isto vai ser integral de 0 até 1. O radical de 1 mais 4x elevado a 2 d de x. Agora precisamos lembrar como podemos calcular essa integral. Consideramos a substituição trigonométrica. Então, vamos considerar isto como integral de 0 até 1. O radical, eu vou fatorar o valor de 4. Vou escrever 1 sobre 4 mais x elevado a 2 d de x. Então, vou escrever aqui 2 vezes da integral de 0 até 1, o radical de 1 sobre 4 mais x elevado a 2 d de x. Agora, vou usar a substituição trigonométrica de 1 sobre 2 tangente de θ, no intervalo que θ era entre d menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, lembrando que a forma diferencial de d de x vai ser 1 sobre 2. Secante de θ elevado a 2d de θ. Então, vou substituir dentro dessa integral. Obteremos 2 vezes da integral
de 1 sobre 4, 1 mais tangente elevado 2 de θ. Em lugar de d de x, vou colocar 1 sobre 2 secante elevado 2 de θ, d de θ. Ou seja, eu posso escrever a integral de 1 sobre 2, o radical, em vez de 1 mais tangente elevado a 2 de θ, eu vou colocar secante elevado a 2 de θ, secante elevado a 2 de θ, d de θ. Ou seja, isto vai ser 1 sobre 2 integral de, porque o valor de secante no intervalo menos π sobre 2 é positivo, então eu posso escrever secante elevado a 3 de θ, d de θ. Agora, ainda não determinei os limites superiores e inferiores. Se x fica igual a 0, pela essa equação, então obteremos θ fica igual a 0. Se x fica igual a 1, obteremos tangente de θ igual a 2. Então, eu vou colocar aqui como arctangente de valor 2, como os limites. E, de novo, nós precisamos lembrar a fórmula da integral de secante elevado a 3 de θ. D de θ, que já foi calculado na seção de substituição trigonométricas. Então, se vocês não lembram, vocês precisam de usar a integração por parte. Aqui, escrevendo secante de θ, e tem muitas calculações. Então, só lembrando essa fórmula, vai facilitar suas calculações. Então, vocês podem ver que, por exemplo, para calcular o comprimento do arco de uma parábola, neste intervalo bem fácil, obteremos uma integral bem complicada que vai demorar para calcular o comprimento do arco. Então, vou escrever, usando essa fórmula, a integral da secante elevado a 3 vai ser igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 de secante de θ, tangente de θ, menos ln de valor absoluto de secante de θ mais tangente de θ. No intervalo de 0 até arctangente de 2. Agora devemos colocar aqui esses valores. Para fazer essa substituição aqui, tangente de arctangente de 2, que vai dar o valor 2. Mas como podemos calcular secante de θ? Usando essa propriedade, que realmente 2 fica igual a tangente de θ, então, secante de θ pode ser visto como o radical de 1 mais tangente elevado a 2 de θ. Isto vai ser igual a 1 mais 4, ou vai ser o radical 5. Então, usando essas propriedades, obteremos esse valor para colocar aqui. Menos de ln do valor de secante de θ, ou seja, o valor do radical 5, mais 2, menos 0. Isso. Então, eu só queria dizer que nem sempre nossa calculação fica uma calculação fácil. Às vezes nós precisamos fazendo muitas calculações para obter um comprimento do arco para uma função bem simples. Às vezes fica bem difícil. Um método que realmente nos ajuda é chamada regra de Simpson. Então, a regra de Simpson realmente é uma regra que vai dar uma aproximação sobre o valor de uma integral em lugar de
calcular o valor exato de comprimento de arco. Então, a regra de Simpson realmente estava na seção de 7.7 do livro de Stuart. Mas eu vou só dar uma revisão bem rápida sobre essa regra, só a fórmula que é importante, às vezes, para vocês poder ser, eu não acho que dentro da prova vai cair uma questão sobre a aproximação de comprimento de arco, mas é bom ter visto sobre essa regra de Simpson. Realmente, Simpson está dizendo que vamos aproximar do valor de uma função que seja uma função positiva. Por exemplo, já sabemos que a função de comprimento de arco sempre é uma função positiva. Então, vamos aproximar essa função pela regra de Simpson. Como que vocês podem considerar a regra de Simpson? A regra de Simpson está dizendo que vamos suportar uma função, deixa eu ver, que queremos aproximar, em vez de segmentos da reta, queremos aproximar com os segmentos de parábolas. Isso. Como que vocês consideram? Vocês podem considerar o ponto de x e 0 aqui, consideramos os intervalos com o mesmo comprimento, mas consideramos esses comprimentos, os números dos comprimentos, como números de comprimentos pares. Então, eu vou colocar... eu vou dar um intervalo maior. Por exemplo, x e 0 está aqui. Então, depois temos x e 1, x e 2, x e 3, 4, 5 e x e 6. Número par. Consideramos uma divisão dentro do intervalo com números pares dos subintervalos. Nesses subintervalos, vou considerar esses pontos sobre nossa curva. Escolhemos todos pares, números pares das funções, dos pontos. Por exemplo, vamos considerar o ponto de P0, P1, P2. E em vez de estimar pelos segmentos da reta, vamos fazer uma estimação pelas parábolas que vão passar por esses 3 pontos. Por exemplo, vamos considerar uma parábola que vai passar nesse ponto, nessa maneira. Vamos considerar, por exemplo, essa parábola que vai passar esses 3 pontos de P2, P3, P4, essa parábola. E vamos considerar outra parábola que vai ser essa parábola aqui. Então, em vez de considerar o comprimento do arco, esse vermelho, nós consideramos esses azuis, essas partes azuis. É aqui, é aqui, e aqui. São parábolas que estão passando pelos pontos. Então, uma aproximação. Uma aproximação que nós podemos considerar para essa integral vai ser a integral dessa curva, uma aproximação vai ser assim. Vai ser delta de x dividido por 3. A demonstração está no livro, eu não vou verificar porque consideramos esse número, multiplicado por f de x e 0, mais 4 f de x e 1, mais 2 f de x e 2, e mais
até chegamos 4f de x e 5 mais f de x e 6. Ou seja, todos os coeficientes que nós consideramos aqui são coeficientes de 1, 4, 2, 4, 2, etc. Até chegamos na última 4 e 1. Esses são coeficientes considerados aqui. Então, isto vai dar uma aproximação para o nosso comprimento que desejamos de calcular em termos da regra de Simpson. Realmente, isto vai me dar essa aproximação, só para ver como funciona. Por exemplo, às vezes vocês podem ser perguntados usando a regra de Simpson, para calcular comprimento de um arco de x e seno de x. No intervalo de x entre 0 e 2π. Então, para calcular essa integração, como que vocês podem usar a regra de Simpson? Nós queremos usar a regra de Simpson para calcular o comprimento de arco dessa função. Primeiro, para o comprimento de arco dessa função nesse intervalo, nós precisamos calcular a integral definida de 0 até 2π, o valor de 1 mais d de y d de x elevado a 2, d de x. Lembrando que na regra de Simpson, nós consideramos que a função de f seja uma função positiva. Tá bem contínuo, né? É contínuo. Então, queremos usar uma aproximação, porque se vocês colocam aqui a integral de 0 até 2π do radical de 1 mais derivada dessa função vai ser seno de x mais x e cosseno de x elevado a 2, d de x. Realmente não existe nenhum método para calcular essa integral. É bem difícil, não existe nenhum método. Então, não temos nenhuma solução fora de aproximação. Então, vocês podem dar uma aproximação pela regra da Simpson. Às vezes, eles vão perguntar, por exemplo, vocês podem considerar suas divisões para n seja igual 10, 8 ou qualquer coisa que vocês desejam. Eu vou colocar n igual 4, porque eu não vou fazer muitas calculações, mas vocês podem considerar n, por exemplo, igual 8 e calcular essas calculações. O que realmente essa função vai dizer? Vamos fazer uma aproximação pela regra de Simpson para essa função. Como que podemos fazer? Então, para ver. Então, eu vou dar uma aproximação assim. Delta de x que vai ser igual ao comprimento do intervalo dividido por números de subintervalos que eu considerei 4. Então, 2π sobre 4 vai ser π sobre 2. Pela regra de Simpson, isto vai ser π sobre 2, dividindo por 3. Eu vou calcular esse como a função de f. Eu vou calcular f de 0, f de π sobre 2, mais f de π, mais f de 3π sobre 2, mais f de 2π. Desculpa, eu esqueci os coeficientes. Então, obteremos f0 mais 4fp2 mais 2 vezes f de p mais 4 vezes de f de 3π sobre 2 mais f de 2π.
Então, obteremos uma π sobre 6, dividindo por 6. Vamos calcular essa estimação colocando f de 0. Deixa eu ver, eu fiz em algum lugar, não? Não sei. Mas é simples. Colocando f de 0, obteremos número 1, mais 4 vezes. Colocando π sobre 2, obteremos número radical 2. Colocando o número π, obteremos o radical 1 mais π elevado a 2. Colocando o número 3π sobre 2, obteremos 4 vezes de f de 3π sobre 2. Vai ser o radical de 1 mais 1. Colocando 3π sobre 2 para seno de π sobre 2 vai ser menos 1, mas cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0, mais f de 2π, que seno vai ser aqui igual a 0, mas o cosseno fica igual a 1, então obteremos mais 4 vezes de π elevado a 2. Então, vamos fazer essa calculação sabendo que, pelo calculador que eu calculei essa integral, pelo calculador, deixa eu ver se consegui achar esse calculador aqui. Cadê? O valor exato pelo calculador é 10. É 15,37. Então, vamos ver que nossa aproximação é igual. Lembrando que nossa divisão é muito pouco. Quando que aumentamos esses números de divisão, nossa aproximação melhora bastante. Mas só aqui, em vez de calcular essa integral bem complicada, dar uma aproximação pela regra de Simpson, vamos ver, vai dar qual número. Então, vai ser igual. Mais 4 vezes de radical 2 mais 2 vezes de radical 1 mais π elevado a 2 mais 4 radical 2 mais o radical de 1 mais 4 π elevado a 2 multiplicado por π dividindo por 6. Nossa aproximação, só pelo esses 4 divisões, em vez de calcular realmente essa integral, que é impossível realmente para calcular, me deu o valor 13. Isto me deu o valor 13, deixa eu abrir um pouco de espaço. Me deu o valor 13, vírgula. 13,23. Então, se vocês considerem, por exemplo, 8 divisão em lugar de n igual a 4, colocando 8, então sua aproximação melhora bastante. Mas eu só coloquei 4 porque queria terminar logo. Mas só lembrando
essa técnica de Simpson para avaliar as integrais que são de formas que realmente é impossível de calcular fora de usar o calculador. Então, vocês podem fazer essa estimação dessa maneira, só lembrando que no método de Simpson, o que é muito importante, considerando N como número par, é considerando esses coeficientes de 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, até final temos 1. Então, isto vai ser uma estimação. Perguntas, dúvidas?